Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, não prego placa de igreja, nem CNPJ, não peço dinheiro, nem dízimo de ninguém. Estou aqui para cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a nossa obrigação como igreja do Senhor Jesus. Então vamos cumprir o ídolo do Senhor. Você que não sabe pregar, meu irmão, compartilhe a pregação. Amém? A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. Então o Senhor Jesus começou a pregar e a multidão começou a ficar lotado demais, ficar muito apertado, sem ter espaço. E eles queriam ouvir a palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus ali olhou e viu 2 barcos. E os pescadores desembarcados não haviam pegado nada, estavam lavando a rede. Entretanto, Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Falou com ele: chega um pouquinho para trás aí, para todo mundo conseguir me ouvir. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então o povo ficava na beirada do lago, ele cá dentro do barco, ensinando as multidões. E quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, assim que ele terminou de falar, ele falou com Simão: agora vai lá, mais longe, no largo, mais largo, mais distante, e lance as suas redes para pescar. E respondeu Simão: Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então, Simão disse: eu não peguei nada, mas sob a palavra do Senhor nós vamos lá e vamos lançar a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Quando ele lançou as redes e foi puxar, ele pegou uma grande quantidade de peixes. E rompiam as redes. Era tantos peixes que a rede já estava rompendo, quase rasgando. E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, fizeram sinal para o cara do outro barco, lá falou: ajuda, vem aqui, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, afundarem. Então olha só, eles tinham pescado a noite inteira. O Senhor Jesus estava ali na beirada daquele lago, pregando para uma grande multidão. Quando eles encostaram o barco, desceram e foram lavar as redes. Já tinham desistido de pescar. E ali o Senhor Jesus falou: eu vou entrar no seu barco, se eu chego um pouquinho para trás, eu vou pregar, vou falar com o povo do reino de Deus, da palavra. E após ele falar e usar o barco de Simão, ele disse: agora vai lá e joga as redes. Simão disse: Senhor, mas não pegamos nada, pescamos a noite inteira ali, jogamos a rede várias vezes durante a noite, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Meu querido, muitas das vezes, se nós formos fazer algumas coisas sem estar diante da ordem do Senhor Jesus, ou de levar até o Senhor Jesus, de pedir a direção do Senhor Jesus, nós vamos nos frustrar. O ideal é que nós peçamos a Ele, digamos a Ele: Senhor, eu estou indo pescar, me ensina, me dá os peixes, a pessoa que eu pegue alguma coisa, me ensina onde que eu vou pescar, qual o melhor lugar. Em nome de Jesus, me dá o peixe, me dá uma traíra, me dá uma tilápia, me dá um tucunaré, pede o peixe que você quer pegar, e Ele vai te permitir pegar. Está ouvindo? Mas muitas vezes a gente quer fazer sem falar com Ele. Pedro com o Simão ali, com os outros pescadores, enquanto não ouviram a voz do Senhor, não pegaram peixe. Então você tem sempre que clamar e colocar Deus nos seus negócios, meu irmão. Eu tenho que clamar e colocar Deus nos meus negócios, pedir a direção dele, porque sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então olha só,
e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Era tanto peixe que eles haviam pegado ali sob a ordem de Jesus, obedecendo ela, que estava rompendo a rede, eles não estavam aguentando puxar. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Era tanto peixe, encheu tanto que o barco afundou, quase indo a pique. Faltava um pouquinho para o barco afundar e entrar água no barco. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E vendo esse sinal, essa maravilha, esse milagre que havia acontecido, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Reconheceu a posição dele de pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, todos eles ficaram admirados ao verem aquela pesca maravilhosa. E a admiração apoderou dele, temor, né? Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Olha o que Jesus disse para Pedro: doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Pedro, naquela hora, deixou de ser pescador de peixes para ser um pescador de homens. E deixando tudo, o seguiu. Ele e os que estavam com ele, e Tiago e João, filhos de Zebedeu. Deixando tudo, seguiram o Senhor Jesus. Então, o exemplo que Pedro deixou para a igreja abandona tudo e segue a Jesus, o Filho de Deus. Então, você que fala que a sua igreja foi edificada sobre Pedro, deixa tudo e segue a Jesus. Foi o que ele ensinou a fazer. Então, que você também faça, tá bom? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Então o Senhor Jesus saiu ali, chegou numa cidade, veio para perto dele, até onde ele estava, um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe. Aquele leproso, quando viu Jesus, pôs o rosto em terra, ficou de joelho, pôs o rosto no chão e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele disse ao Senhor Jesus, o adorando. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus tocando-lhe. Naquela época ninguém encostava em leproso, mas Jesus encostou. Então, Jesus, além de encostar no leproso, Jesus disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem ficou curado naquela hora. É isso que o Senhor Jesus faz, e Ele faz até hoje, irmãos. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus disse para ele: vai, mostra-te ao sacerdote, cumpre o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho, ou seja, para que todos vejam que você era leproso, que você estava com a doença de morte e agora você está curado. Se você não for lá, eles não verão. Então vai lá agora e oferece o sacrifício que Moisés determinou. E ele foi e assim o fez. E as pessoas ouviram dele que quem o havia curado era o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ordenou-lhe Jesus que ninguém o dissesse, mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E ele assim o fez. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Então, por mais que o Senhor Jesus queria que não falasse, mais se divulgava sobre tudo que ele fazia.
E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Então, grandes multidões, muita gente. Você imagina hoje, irmão, ficar sabendo que o Senhor Jesus está curando, está usando alguém para curar. Quantas pessoas estão em fila de hospitais, enfermos em casa, em leitos de hospitais, em UTI, CTI, beirando a morte, desenganado pelos médicos? Quantas pessoas, irmãos, com vários tipos de doenças? Então, quando essas pessoas ouviram, todos iam até ele, afluíam grandes multidões para o ouvirem serem curados de suas enfermidades. Glória a Deus, aleluia. E assim como o Senhor Jesus fez no passado, ele ainda faz, irmãos, ele ainda cura. Amém? Nós temos visto e vamos ver muitos grandes sinais ainda antes do arrebatamento, porque nós somos a igreja da geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E Jesus, com todo o poder, com a graça de Deus, a unção ali cheia do Espírito Santo, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, que nós possamos aprender com ele, irmão. Nós precisamos orar, buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? E você que está ouvindo aí, meu querido, arrependa-te dos teus pecados, antes que seja tarde demais. Arrependa-te, entrega a tua vida ao Senhor. Hoje eu vi um vídeo que me surpreendeu, e eu vou falar dele aqui porque ele é muito importante. Eu vi um vídeo de um rapaz na porta de uma escola, e o portão fechado, e ele chorando, gritando: por favor, deixa eu entrar para fazer uma prova do Enem. Eu cheguei 5 minutos atrasado, eu estudei o ano inteiro, deixa eu entrar, eu cheguei 5 minutos atrasado. E mostrou uma outra mocinha, uma outra jovem em outra escola chorando também, porque chegou atrasado para fazer a prova do Enem. Aí eu te digo, a porta da graça está se fechando. O Senhor Jesus vai voltar, e depois que arrebatar a igreja, não adianta mais chorar. E aí nesse vídeo mostra pessoas indo para o inferno e gritando: Senhor, me dá mais uma chance, Senhor, eu vou mudar, eu prometo. E eu quero te dizer, a hora de mudar é agora, não é depois que a porta fechar. Não é depois que a porta da graça se fechar, e ela vai fechar. E o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Arrependa-te agora, neste exato momento. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Abandone o pecado. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus para que você seja salvo. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Para tudo que você estiver fazendo, e repete comigo agora. Vem até a frente dessa tela, olha para mim e repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Eu confesso o Senhor, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti, e que o teu Espírito Santo habite em mim, meu Deus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me recebe agora, Senhor, como teu servo, como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Essa é a melhor coisa que você fez na sua vida inteira. Que o Senhor Jesus te dê força para você permanecer nos caminhos dele para sempre. Amém. Que Deus te abençoe a cada um que ouviu essa pregação. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Tem dezenas de pregações aí, tem de várias pregações. Ouça a palavra de Deus, ponha as pregações e ouça, para que você seja cheio do Espírito Santo. E que o Senhor Jesus te liberte da escravidão, do pecado e da morte. E que Deus te abençoe a todos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.